Hoje, primeiramente, agradecer a todo mundo que está aqui, mas também lembrar a todos que não puderam estar aqui pelo esse atraso do Plano Diretor Cicloviário, porque toda vez que a gente, a cada dia, a cada ano que a gente atrasa essas estruturas, muitos de nós ficam no caminho e não podem chegar em casa. Então, quero fazer uma homenagem a eles. Eu sou uma mulher preta, cabelo cacheado, grisalho. Eu estou de terno e hoje eu vim de glitter, que eu queria dar uma amenizada na fala. Mas venho representando a Bike Anjo aqui, então estou aqui com minha fardinha, com muito prazer. Há mais de 12 anos que eu estou aqui e a gente vai falar aqui um pouco sobre o plano diretor. E eu fiz uma apresentação bem breve, mas de forma que todo mundo fique mais ou menos na mesma página, para que a gente entenda o quão danoso está sendo hoje o atraso do plano diretor. Pode passar. Primeiramente, né, a gente entender que lá em 2013, quando foi feito, a gente já começou com um déficit, né, inclusive financeiro, de 860 mil, porque é esse o preço do nosso plano diretor. Inclusive, eu trouxe aqui para quem quiser dar uma olhada. É um material muito denso, muito rico, e que, sim, né, no momento do lançamento dele, né, no momento de preparo e lançamento dele, a gente teve participação de todos os setores da sociedade. Então, a gente já se comprometeu, lá desde 2013, em que a gente iria implementar, né? E a sociedade civil, que aqui eu represento, ficou nesse papel de a gente fazer parte do escritório da bicicleta, né? E, bem lembrado, faz mais de ano que a gente não consegue nem reunião do escritório da bicicleta. Em 2014, né, a gente lança, mas, para nossa infeliz surpresa, né, também com ela é anunciada as 12 rotas, já fazendo um remendo no nosso plano diretor, que estava sendo inaugurado na mesma tarde. Então, isso também é muito icônico, que a gente não esqueça que dia 5 de fevereiro de 2014 é quando a gente começa algumas de nossas batalhas um pouco até perdidas, né? Em 2015, né, a gente, quando o plano diretor, e aí é bem importante que vocês se atentem a isso, ele é dividido, né, em curto prazo, que ele é 2014, 2015, médio, que ele vai até 2016, e depois longo, que vem até os dias atuais. Então, primeiro fecha, né, em 2015 o plano diretor, e o curto prazo do plano diretor, e a gente também vem com as audiências públicas, a gente estava na Alep, aqui na própria Câmara também, fazendo tudo isso, e também as fotos ilustram um pouco de quem éramos nós nessa época. Em 2016, a gente termina a primeira gestão de Geraldo Júlio, então, o prefeito que foi lá e inaugurou, porque, sim, Recife vai ter uma maior representatividade, tá, no plano diretor. Então, quando a gente fala, o plano diretor ele abrange todos os 14 municípios da região metropolitana, mas Recife vai ter sempre o papel maior, principalmente por ser capital, principalmente por ser central, onde estão os serviços, então a gente vai sempre trabalhar pensando nisso. E quando finaliza, né, já com 3 anos de execução, a gente só tem 42 quilômetros de ciclos, tá? E aí ciclos, entenda, ciclovia, ciclofaixa, ciclorrota, porque o tempo inteiro a gente está não estão cumprindo o plano diretor. Pode passar. Em 2017, é quando a gente fecha, né, o médio prazo, a gente já está com o Geraldo Júlio de novo, mas agora na sua segunda gestão. E aí a gente tem, né, tanto o governo do Estado quanto o governo municipal na mesma página, né? Então, acreditávamos nós que a gente também conseguiria dar muitos avanços. E aí eu quero destacar principalmente essa notícia do Leia Já, em que uma ciclovia feita para carros, né? Porque a gente está sempre ali priorizando o carro, né? Então, a gente está falando da ciclovia da Camilo Simões, né? Que a gente tira a faixa de calçada para colocar a estrutura cicloviária sem tirar nenhuma faixa de carro, tá? Então, esse slogan ainda, já desde 2017, ele era super atualizado.
E em 2018, né, a gente vem com a primeira gestão de Geraldo Júlio, com 50 quilômetros de ciclos também, né, porque a gente está sempre nesse processo em que, no plano diretor, eu vou expressar um pouquinho para vocês, ele vai vir com muito mais estrutura de ciclovia, mas na hora da execução, ciclofaixa é o que é executado. E aí, a Amiciclo, né, com sua forma um pouco de atuação, vai aqui mostrando que a gente precisa falar dos prazos. Né? Então, em 2019, que já fazia 5 anos de plano diretor cicloviário, a gente começa a comemorar o desaniversário, porque, sim, eu também faço parte da Amiciclo. Né? Então, que a gente, sociedade civil, precisava, de alguma forma, demonstrar que não, vocês não estão fazendo. Ainda em 2019, né, em agosto, a gente tem a ciclovia Graça Araújo, que adivinha onde ela fica? Onde era uma calçada. E aí, inclusive, com problemas estruturais até hoje. Né? A gente tem balizadores que impedem, por exemplo, eu uso qualquer tipo de bicicleta. Né? Então, às vezes, eu uso a cargueira da Amiciclo, que ela tem um volume maior. Para quem não sabe, é aquela do padeiro. Né? Então, muitas vezes, eu fico presa na ciclovia, porque a estrutura, que seria para me proteger, ela me impede de passar. Né? Então, e a Amiciclo, aqui na Câmara, sempre fazendo o papel da sociedade civil, essa sociedade civil organizada, como forma de dizer, não, vocês não estão fazendo o que vocês estão se comprometendo. E a gente está já em 2020, e também vem a pandemia, e o mundo inteiro, e eu quero uma pausa para isso, o mundo inteiro começa a entender que não temos mais tempo. A gente estava no meio da pandemia, e a gente precisava de estrutura cicloviária para ontem. Porque era a forma da gente tirar essas pessoas dos ônibus, né, e fazer com que elas circulassem na cidade. Porque, sim, a gente entendeu que a única forma de a gente combater a doença era nos deslocamentos que a gente precisasse, a gente não precisasse confinar. Né? Já? Não, né? Passa aí, por favor. Tá. Em 2021, a gente tem a ciclofaixa da Rua do Futuro, né, que é muito legal. Ela foi uma boa proposta. Já em 2022, a gente vem com a prefeitura proibindo a primeira ciclovia de Pernambuco a passar bicicleta, tá? Então, a gente está ali com a Beira Rio. A Beira Rio, ela passa a ser proibida o uso de bicicleta. E em 2023, ano passado, a gente consegue a primeira ciclovia realmente numa avenida que a gente tem perimetral, né? Uma avenida de grande porte, que é a Agamenon. Então, esses são os prazos que a gente tem até hoje, mas passa aí que eu tenho uma história melhor para contar. O que está em vermelho é o que a gente executou do plano diretor, tá? Em verde é o que a gente executou fora do plano diretor, e em azul, óbvio, que é o plano diretor. Então, o quanto mesmo a gente fazendo errado, a gente ainda está com o déficit financeiro. Né? Esse aí é quilometragem. Então, como a gente ainda está em déficit de quilometragem em relação a esses números. Passa, por favor. Aqui também fazendo uma comparação, né? Esse aqui, aí sim, são custos que a gente, o quanto a gente colocou da nossa estrutura, né? O quanto ela poderia ter sido, sim, pensando no PDC, porque, lembre-se, tudo que está em verde é ciclofaixa. De ciclofaixa, em Recife, a gente só tem 4,2 quilômetros. Né? Então, isso é muito pouco. Para hoje, a gente ter 190 quilômetros de ciclofaixa. Por que isso? Porque onde deveria estar sendo ciclovia, a gente está colocando uma estrutura que não protege o ciclista. Passa, por favor. Aqui também, agora a gente falando sobre volume financeiro, né, que deveria ter sido investido ano a ano e o que foi executado. E sim, teve ano que não foi nada dentro do plano diretor, então a gente ficou sem nada vermelho, que aí vermelho é positivo, tá? A gente botou de vermelho porque ciclofaixa aqui em Recife a gente pinta como se fosse um tapete. Mas vamos lá? Aqui a gente falando, né, sobre a estrutura, o que ela foi implementada. De novo, a gente vai sempre fazer esse comparativo do que foi implementado dentro do plano, fora do plano, e o que não foi implementado, porque, sim,
Toda essa estrutura vermelha é o plano e ela deveria ter sido executada, ela não foi executada, então a gente precisa falar sobre isso. Mas passa aí, porque aí sim eu quero dar bastante ênfase. Aqui é a gente falando por que ciclovia ela é tão importante, tá? Esse primeiro arco vai ser exatamente a primeira perimetral, que é a que a gente tem, a H-menor, e ela vai fazer com que a gente consiga atravessar Recife, né? Só que por que a gente precisa, sim, nas radiais também? Para que a gente faça essas conexões, né? Então, esse mapa ele vai aparecer 2 vezes na apresentação e não está errado, porque primeiro a gente vai mostrar onde era para ter ciclovia na cidade. Né? Ciclovia na cidade é nas principais avenidas. A gente tem, dentro do plano metropolitano, 70 quilômetros de ciclovia em Recife. O que é o plano metropolitano? É o que o governo do estado tem a obrigação de fazer e as prefeituras têm a obrigação de fiscalizar, né? E dentro do plano complementar, que é o que a prefeitura tem a obrigação de fazer e a prefeitura tem a obrigação de fiscalizar, a gente tem mais 155 quilômetros. Então, quando a gente fala que não está sendo implementado, a gente fala disso aí. Tá? A estrutura de ciclofaixa, principalmente com as tartaruguinhas, né, que são os tachões que estão sendo executadas hoje, ela não traz a proteção real que o ciclista precisa. Então, quando a gente diz que a cidade, que é a cidade que está se alagando, né, é a cidade que está entre as 16 que mais vão sofrer com os impactos climáticos, e a gente não está valorizando o transporte ativo, é porque a gente não está valorizando a vida. Passa, por favor. E aí, parabéns, CTTU, que disse que até no final de 2024 implementa todos os paraciclos. E está muito bonitinho, porém... Passa para o próximo, por favor. Vamos falar sobre os bicicletários. E aí, gente, também, do mesmo jeito que existe uma diferença, né, que algumas pessoas, até minhas colegas aqui, arquitetas, a gente consegue falar melhor, né, de ciclofaixa, ciclovia e ciclorota, que as pessoas têm dificuldade. Quando a gente fala de paraciclo e bicicletário, isso também confunde muito. Paraciclo é aquela estrutura que eu mostrei anteriormente. A prefeitura está lançando, está finalizando o plano todo. Bicicletário é quando eu tenho a garagem de bicicleta. É onde eu vou ter um local protegido, que eu vou deixar minha bicicleta ali, vai ter uma pessoa guardando, pode ter uma estrutura que eu possa fazer uma manutenção na bicicleta, mas principalmente ela vai guardar. E aí, a gente não fala de bicicletário nessa cidade. A gente prometeu que vai botar tudo isso que vocês estão vendo de bolinha preta, são ou terminal de ônibus ou terminal de metrô. Não tem nenhum previsto. No plano diretor, são todos esses, mas executados não tem nenhum. Então, a gente está falando de quase 10 mil vagas, de novo, de bicicleta, que a gente não está falando sobre estrutura e que está lá no PDC desde os princípios. Né? E aí são 60 bicicletários espalhados em toda a região metropolitana. Então, a gente precisa falar sobre isso também. Passa para o próximo. A gente está tão em déficit sobre o plano diretor cicloviário que, sim, a gente é conhecido como o pessoal que quer ciclovia, ciclovia, ciclovia. E hoje a gente também está pedindo ciclovia, a gente vai continuar pedindo ciclovia. Mas no plano diretor também tem programa de educação cidadã e também tem promoção do uso da bicicleta. Então, a gente também precisa falar sobre isso. Quando a gente fala das campanhas educativas, a gente fala, inclusive, que Recife é uma das cidades que todo mundo chega aqui e diz: eu nunca vi motoristas tão mal educados, eu nunca vi um trânsito tão agressivo. A nossa cidade, só 30% dela é plana, mas é onde estão os serviços, é onde as pessoas chegam, é onde as pessoas se locomovem. Então, a gente precisa falar, sim, que Recife tem solução, e a solução está dentro do PDC e está, inclusive, melhoramentos pelo PDC. Então, quando a gente chega aqui para falar com vocês que a gente precisa, sim, ser ouvido nesse lugar e, principalmente, não colocar a gente no lugar de, ok, a gente vai executar, mas cadê o recurso? Quando será? Então, o que a Bike Anjo hoje pede é que a gente execute os 225 quilômetros de ciclovia nos próximos 2 anos. Tá? Próximo. E é isso. Cadê ciclovias nas avenidas? Para quem quiser, meu contato é pernambuco@bikeanjo.org. Obrigada.